E eu estou muito grato a Deus por tudo que o Senhor está fazendo. Eu quero hoje de manhã repartir uma palavra com vocês. E o tema da minha palavra é multiplicando a graça do céu. Multiplicando a graça de Marcos capítulo 6, do verso 30 até o verso de número 44. Marcos capítulo 6, do verso 30 até o verso 44, com o tema multiplicando a graça. Vamos lá. Os apóstolos reuniram-se a Jesus, eles relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Eu só vou pedir para você, troca quando eu te pedir, tá, Gil? Que eu quero só fazer alguns comentários enquanto a gente vai. Volta lá no verso 30. Você vai encontrar essa reunião de Jesus com os discípulos, e os discípulos contaram para Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Olha para mim e pense rapidamente, quem é seu melhor amigo ou sua melhor amiga? Que nome veio na sua mente rapidamente? Quem é seu melhor amigo, quem é sua melhor amiga? Quantos de vocês têm uma pessoa ou mais que é... Quem teve na adolescência um amigo ou uma amiga muito especial? Quem teve na adolescência aquela pessoa que ficava conversando até altas horas da madrugada e parece outro dia encontrava, ficava falando de novo, contava tudo, sabia tudo da sua vida. Depois a gente cresce. O mundo dos adultos não é um mundo de amizades muito profundas, mas eu entendo a importância e o valor. Os discípulos tinham um relacionamento com Jesus, eu penso, nesse nível de amizade da adolescência. O discipulado nos dá esse privilégio de desenvolvermos amigos ou irmãs, desenvolver amigas que vocês podem contar tudo o que está acontecendo na sua vida. A família também nos dá um pouco desse ambiente de ficarmos conversando muito. Eu tenho desenvolvido um costume muito interessante com a Sinorá, que é a minha esposa. De segunda a quinta-feira, normalmente, às vezes na sexta ela viaja ou eu, alguma coisa, mas de segunda a quinta-feira eu tenho procurado semanalmente gastar 1 hora de conversa com a Sinorá, com a minha esposa. 1 hora de conversa, todo dia a gente conversa mais ou menos por 1 hora. Uma conversa assim, não tem nenhuma pré-agenda estabelecida, apenas ficamos conversando sobre nossa família, conversando sobre nossos planos pessoais, conversando sobre igreja, conversando sobre ministério, conversando sobre parentes. Pensa numa coisa gostosa que tem sido. Sinorá, ela é, sem dúvida, essa amiga confidente, que eu posso compartilhar quase tudo com ela. Mas eu também tenho amigos assim, O discipulado me deu esse privilégio de conversar. Ontem nós terminamos a conferência em Belo Horizonte, eu terminei de falar, era mais ou menos 2 horas da tarde, fomos almoçar. Nós chegamos no restaurante às 3 horas da tarde, e aí almoçamos e ficamos conversando. Gente, pensa numa coisa agradável, quando nós vimos era 6 horas da tarde. 3 horas conversando, mas não é aquela conversa séria, no aspecto que tem que ter uma agenda, não. A gente ficou falando de igreja, ficou compartilhando o que Deus está fazendo, qual o futuro da igreja no Brasil. Pensa numa coisa gostosa realmente da gente poder ter esse tipo de comunhão. Quando eu falo, que os discípulos, eles tinham esse relacionamento com Jesus, eles podiam contar para Jesus tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque Jesus não tinha o costume de julgá-los. E uma das coisas que nós ficamos tão fechados às vezes, é porque nos nossos relacionamentos, a base do julgamento é muito pesada. E você não fica à vontade para poder falar com as pessoas, porque logo já virá um juízo. Se é uma casa de muito juízo, então você não pode abrir seu coração, você não pode ser uma pessoa normal nesse aspecto. Se a igreja é um lugar de muito juízo, então você não tem essa liberdade, Se a equipe de pastores é um lugar de muito juízo, se a sua célula é um lugar de muito juízo, então você não vai ter essa liberdade que os discípulos tinham com Jesus, de ficar falando com ele por muito tempo e contando para ele tudo que tinha acontecido. Por isso que eu imagino que Deus quer cada vez mais
que nós sejamos família, que a gente possa ter essa liberdade de construir relacionamentos muito saudáveis, onde a gente pode ter o nosso rosto limpo, não precisa ter máscara. Eu sou do jeito que eu sou, você é do jeito que você é, e a gente vai aprendendo e edificando uns aos outros e amando uns aos outros. Eu posso contar, da minha vida para vocês, você pode me contar da sua vida. Eu estou aprendendo isso. Douglas está no teclado hoje, esse ministério muito abençoado. Cadê vocês? Eu perdi vocês de vista, estão ali. E aí às vezes eu não via o Douglas na igreja, e eu falava assim, meu Deus, nem o pessoal do Ministério de Louvor está todo domingo na igreja, o que está acontecendo? Mas era um juízo, tantas vezes a gente julga. Aí eu fui falar com o Douglas, e aí ele estava me contando da agenda de trabalho dele. Muitos dias, domingo, ele está trabalhando, muitos dias, ele está mais... E aí fica muito legal quando a gente conhece, para deixar as pessoas bem à vontade. Minha oração é que Deus nos ajude a tirar o juízo do nosso meio. Porque uma coisa que Jesus disse, não é nossa tarefa julgar, essa tarefa é de Deus. Não julgueis, Jesus ensinou assim, não é para julgar. Então, se você quer desenvolver esse relacionamento, amigável, evite o julgamento, o juízo sobre as pessoas. Isso vai te dar essa boa atmosfera no discipulado, na família, em casa, na célula. Vamos lá para o verso 31, se eu estou... Ok. 32. Então se afastaram num barco para um lugar deserto. Vamos para o 33. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram ao pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O próximo. Quando Jesus saiu do barco, e viu a grande multidão, teve compaixão deles. Deixa eu te falar um pouquinho nesses textos aqui. Essa história foi o seguinte: Jesus estava trabalhando bastante e falou para os seus discípulos assim: olha, venham comigo para um lugar deserto para que a gente descanse um pouco. Essa é a versão que eu estou usando aqui, para a gente descansar um pouco. Diga descansar um pouco. Não, mas não me fala com essa voz de cansado, Diga assim. Diga assim, descansar um pouco. Quem gosta de descansar? Descansar um pouco. Sabe, irmãos, eu tenho pensado muito sobre descansar um pouco. E eu venho de uns dias bem corrido, e eu viajei no feriado, não pude descansar, bem corrido. E aí eu tenho olhado para a igreja, estava falando com os pastores agora de manhã. Não sei lá em São Luís, mas aqui em Curitiba a gente corre demais. E como igreja a gente está trabalhando demais. E é tantas atividades, e é tanta coisa que a gente tem que fazer. E vai para um lado e corre para o outro. Que eu estou pensando que chegou a hora da gente descansar um pouco. A igreja precisa descansar um pouco. A igreja precisa, família também precisa descansar um pouco. Tem gente que trabalha demais. Gleise, você trabalha em 2 empregos. Tem muita gente trabalhando demais. E Jesus disse, olha, vamos parar um pouco. Eu gosto de pensar que a cultura do descanso faz parte do reino de Deus. Primeiro você tem que trabalhar, depois você descansa. Tem gente que quer descansar para depois trabalhar. Não, a ordem é primeiro você trabalha. Quantos acham que a igreja trabalha demais? A gente trabalha demais, irmãos. Os pastores não valem agora, não. A gente trabalha demais. Precisa aprender a descansar. Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º Ele disse que era para descansar. Entenderam? E aí Jesus está dizendo assim, gente, vamos sair para um lugar deserto para a gente descansar um pouco. Na minha reunião de quarta-feira com os líderes, eu vou falar um pouco sobre a cultura do descanso. Porque até carro, máquinas precisam fazer manutenção, parar um pouquinho. Você vê uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, O cara quer chegar na frente, mas ele tem que fazer um pit stop.
precisa parar um pouquinho para poder chegar no final. Se não for campeão, pelo menos chegar no final. Eu acho que eu preciso aprender um pouquinho. Eu estou com muita expectativa amanhã, se Deus me ajudar, de descansar amanhã. Se Deus me ajudar. Vou jogar bola amanhã, Haroldinho. Não estou nem conseguindo fazer gol agora, porque estou cansado demais. Mas amanhã vai ser um show à parte, você vai ver. Aplauda Jesus, a gente precisa aprender a descansar. Nós precisamos, a igreja precisa aprender. Então Jesus saiu para descansar um pouco. Olha para o irmão e diga assim: irmão, descansar não é pecado. Irmão, descansar não é pecado, tá certo? Não é. Está na Bíblia, ok? Está na Bíblia. E a gente precisa aprender a fazer estas coisas. A modernidade criou um caos na área de trabalho e descanso. Por exemplo, domingo era um dia de descansar, mas depois que vieram os shopping centers, aí bagunçou de vez. Domingo é dia de fazer compra, é um dia como qualquer outro, e a gente perdeu essa referência do descanso. Tudo ficou muito parecido, todos os dias muito parecidos, mas é necessário separar um tempo para descansar, para estar repousando, com sua família. Muito interessante isso. Vamos agora para o verso de número 35. Já era tarde, e por isso os discípulos aproximaram-se dele e disseram: Senhor, depois que Jesus ensinou a multidão, esse é um lugar deserto e já é tarde. Diga assim: deserto, lugar deserto, e já é tarde. Vamos ao próximo. Manda embora o povo, para que possa ir aos campos e povoados e comprar, povoados vizinhos, para comprar algo para comer. Vamos ler um pouquinho mais para frente. Eles, porém, responderam: dê-lhes voz de comer. Isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar de comer esse povo? Próximo. Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verificaram. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizesse o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupo de 100 e de 50. Próximo. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servisse ao povo, e também dividiu os peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Fala bem bonito, satisfeito. Eu gosto desta palavra, satisfeito. Eu gosto dessa palavra. Vamos pegar agora todo o contexto dessa história. Era para descansar. Quando Jesus chegou lá, na casa da praia para descansar, a multidão já estava lá. E aí Jesus falou: gente, vamos trabalhar mais um pouco. Teve compaixão das pessoas, vamos servir a eles mais um pouco. Aí depois que Jesus ensinou, os discípulos estavam agoniados, falando: Senhor, precisamos descansar, o nosso dia, manda a multidão embora. Eles já atrapalharam nossos planos, agora está na hora da gente fazer a janta, manda o pessoal voltar para casa. Aí Jesus disse para eles assim: não, vamos trabalhar mais um pouco, vamos fazer. Eu gosto de pensar, ainda que um dia eu vou ensinar sobre cultura do descanso, mas Jesus está falando assim: precisamos fazer hora extra. Diga hora extra. Vamos trabalhar mais um pouquinho, vamos atender, depois a gente descansa. Eu acredito que eles descansaram, mas primeiro faça tudo o que você tiver que fazer para que as pessoas fiquem satisfeitas. Estar satisfeito é uma condição importante no reino de Deus. Uma das maiores dificuldades do ser humano e dos crentes hoje se chama insatisfação.
a insatisfação tem tomado conta das pessoas. Elas estão insatisfeitas no seu trabalho, elas estão insatisfeitas no casamento, elas estão insatisfeitas no trânsito, elas estão insatisfeitas com o seu peso, elas estão insatisfeitas com o seu cabelo, né? Insatisfação é a palavra da moda. Agora Jesus está trabalhando para que as pessoas ficassem satisfeitas. Do plano de Deus, a família é um lugar de satisfação. A vontade de Deus é que você, lá na sua família, você esteja satisfeito. Tem que melhorar? Claro que tem. Mas a casa, meu irmão, se tem um lugar que eu gosto de voltar é para a minha casa. Como eu gosto de voltar, né? Quando eu chego em casa, a satisfação é quando uma pessoa serve a outra, quando procura o interesse do outro, quando não procura o seu interesse, mas faz as coisas para que o outro sinta bem. Eu cheguei ontem em casa, gente, imagina o que tinha na minha casa ontem quando eu cheguei. Difícil, não sei se você vai ser capaz de imaginar. O que tinha na minha casa ontem à noite? Sopa. Meu Deus, que satisfação. Pensa numa pessoa feliz. Eu sei que para muitos de vocês, depois de tomar um prato de sopa, tem aquele buraco, né? Tem um irmão aqui na igreja, que eu nunca falo quem é, mas um irmão aqui, ele falou assim: pastor, sopa para mim precisa ter pé de porco, bacon, não sei quem é, Áurea, eu não falei nada, Áurea. Nossa casa precisa ser um lugar de satisfação. Família tem que ser esse lugar, por mais simples que seja a sua casa, precisa ser um lugar de satisfação. Hoje acordei cedo, fiz café para minha esposa. Você acha que ela ficou feliz? Mulher sempre fica feliz quando a gente faz café, não é verdade? A família fica satisfeita, não precisa muita coisa, precisa ter um coração disponível para servir as outras pessoas. Nós precisamos, ajudar, criar um ambiente de satisfação. Os discípulos não estavam querendo construir esse ambiente. Eles falaram: não, a gente já trabalhou demais, vamos embora, eles que se virem, é problema deles. Jesus disse: se eles forem embora desse jeito, eles não vão embora satisfeitos, eles estão com fome. Então vamos fazer alguma coisa para eles ficarem bem satisfeitos. Eu gosto de pensar no céu. Você acha que o céu vai ser um lugar legal? Eu acho que vai ser legal. Você acha que as pessoas vão estar satisfeitas no céu? O que você pensa que você vai fazer no céu? Alguém fala assim: pastor, sabe o que eu mais gosto de pensar no céu? Porque lá o corpo vai ser corpo de glória. A gente vai poder comer e não vai engordar. Falei: meu Deus, mas que coisa. Gente, o céu vai ser um lugar pleno. Satisfação é você estar pleno. Quer ver uma coisa? Eu tô criando uma coisa que Deus está me dando, chamar Transformando. Eu quero ensinar, se Deus me ajudar, eu quero ensinar sobre satisfação financeira. A questão das pessoas não é salário nem dinheiro, mas não sabem traduzir dinheiro, vida econômica, em satisfação. A maior parte, nem vou fazer pesquisa, mas a maior parte das pessoas aqui hoje de manhã não são satisfeitas com a sua vida financeira. A maioria das pessoas não aprenderam a ter satisfação na vida financeira. Não aprenderam ainda. E a gente precisa aprender essas coisas, estar satisfeito com aquilo que Deus nos deu. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi num posto de gasolina. E eu ganhava um salário mínimo no posto de gasolina. E já de muito cedo eu aprendi, tem uma palavra, que se a gente trocar, já começa a gerar satisfação, só no falar. Normalmente quem ganha um salário mínimo, diz assim: eu só ganho um salário mínimo. Isso já produz e demonstra a insatisfação no coração da pessoa. Mas se ela trocar esse só, e ela falar assim: eu já ganho um salário mínimo. Só de mudar isso, já muda o nosso entendimento das coisas. Só de mudar isso. Então,
Eu, quando comecei a trabalhar num posto de gasolina, eu já ganhava um salário mínimo. E aí, a primeira coisa que eu comprei, gente, pensa numa pessoa feliz. Eu comprei um toca-disco. Quem sabe o que era toca-disco? Era um negócio que você colocava uma caixa para um lado, colocava um disco desse tamanho, e o pior, como lá no sítio não tinha luz, o meu toca-disco era pilha. 6 pilhas durava 2 horas. Pensa numa pessoa feliz. A maioria de vocês talvez ficar bem feliz. Meu Deus, pastor, você ficou feliz com isso? Estava satisfeito da vida. E aí, quando eu cheguei em Curitiba, aí eu comprei um 3 em 1. Sabe o que é 3 em 1? Tinha que trazer um caminhão para trazer o som para casa, gente. Era quase uma mudança. E aí eu dei esse meu toca-disco para um amigo aqui em Curitiba. E passaram muitos anos, agora na festa de 30 anos eu fui lá convidá-lo para estar conosco. E esse irmão muito querido. E aí ele falou assim: pastor, você lembra do presente que você me deu? Eu nem lembrava mais. Aí ele veio lá do quarto com aquele negócio, aquele toca-disco amarelo. Pensa numa coisa feia, irmão. Mas a satisfação, eu aprendi, Paulo diz assim, eu aprendi a viver contente. Diga assim, aprender a viver contente. Ele diz, quando eu tenho dinheiro eu sou uma pessoa contente, quando eu não tenho, eu também sou contente. Porque contentamento e satisfação não depende das coisas externas, depende de uma decisão dentro do seu coração. E Jesus disse, olha, eu quero que os discípulos, que vocês me ajudem, para que as pessoas possam ficar satisfeitas. Jesus quer que você seja uma pessoa satisfeita com você mesmo. O padrão social, econômico, meu Deus, gera tanta insatisfação. Por quê? Por causa da comparação. Nós vivemos nos comparando com as outras pessoas. Eu estava falando com um pastor ontem, ele falou assim, Odilon, você acha que um pastor que tem 50 ovelhas, ele pode ser feliz? Eu falei, meu irmão, se não pudesse ser feliz, Deus não ia dar 50 ovelhas. Ele falou, mas é muito pouquinha. Ele falou, você tem razão de ser feliz, é claro, né? Se eu estivesse no seu lugar, eu também estaria muito satisfeito. Agora, como um pastor vai poder ser feliz com 50 ovelhas? Eu falei, irmão, se ele não for feliz com 50, ele não vai ser feliz com 100, nem com 500 e nem com 10 mil. Porque a insatisfação está dentro dele. Jesus disse que aquele que não for fiel, que não se alegrar com pouco, ele não vai colocar sobre o muito. Satisfação você pode viver. Pelo jeito ele está bem feliz da vida. Que bicho que é esse, hein? É gavião? Se fosse uma pomba, não ia me ajudar, mas gavião, meu irmão, ninguém merece um negócio desse. Mas eu estou satisfeito com você também, tá bom? Fica tranquilo. A satisfação tem a ver, você tem que tirar a comparação. Primeira coisa, se você quer ficar satisfeito, tire a comparação da sua vida. Entendeu? Eu tenho ensinado uma coisa bem simples, de verdade, de todo o meu coração. Você não vai concordar comigo agora e eu até fico feliz se você não concordar. A minha família é a melhor família do mundo. Me responda, diga, não pastor, a minha é melhor. Quem tem a melhor família do mundo, diga, a minha família é a melhor família do mundo. Não, mas fala bem bonita, a minha família é a melhor família do mundo. Mas a sua família é a melhor família do mundo comparada a que família? Você se baseou em que comparação para concluir que a sua família é a melhor família do mundo? Me diga, comparação nenhuma. Em relação à minha família, eu não comparo com a família eu não preciso comparar com a sua família para concluir que a minha família é a melhor família do mundo. Não preciso fazer essa comparação. Então, se você quer ser uma pessoa satisfeita, a primeira coisa que você precisa fazer é tirar a comparação da sua vida.
Tira a comparação. Não compare sua vida com a vida de ninguém. Uma das coisas que eu lembro, irmão Paulo Nazário está aqui, eu sempre vou falar isso porque quando eu cheguei muitos anos atrás aqui, ele fazia uma coisa, domingo de manhã, e nós começamos com um grupo pequeno de pessoas. Eu estava mais ou menos um ano na igreja, os números do irmão Paulo são bem grandão, até hoje ele escreve bem grandão, quando eu ia começar a pregar naquela manhã de setembro, ele chegou com um papelzinho, colocou no púlpito, e tinha escrito bem grandão: 37 pessoas estão frequentando o culto hoje de manhã. Pensa num pastorzinho feliz. Por que eu estava feliz? Porque eu não estava comparando com ninguém. Eu só estava olhando aquilo que eu tinha na minha mão. Se você tira a comparação, você vai poder facilmente ficar satisfeito com aquilo que Deus tem te dado. Pastores, você sabe que uma coisa que eu aprendi, tem muito pastor infeliz por causa da comparação. Compara com a outra igreja na cidade, compara com prédio, compara com um monte de coisa. Ai, Deus, eu tenho falado isso, né? Onde eu vou, falei agora na conferência, eu falo assim, eu encho o peito, eu falo assim: a Shalom é a melhor igreja do mundo. É verdade. Agora, vai lá, pode aplaudir Jesus. Agora veja só. Quando eu falo isso a primeira vez, alguns pastores até ficam chateados comigo. Nossa, o cara vem aqui na conferência para ficar esnobando e dizendo que a igreja dele é a melhor. A minha igreja, a Shalom, é a melhor. Comparada com quem? Com nenhuma outra. Eu não preciso comparar para dizer que a Shalom é a melhor, porque é que Deus me deu. Você está entendendo? A comparação não fica bem na família, não é bom comparar na família, e a comparação também não é bom para a igreja. O Luciano Subirá, meu amigo, está construindo um prédio. Eu fui lá ver o novo prédio dele. Vai ser um dos mais lindos de Curitiba. E eu falo, e daí? Deus deu para ele, glória a Deus e aleluia. Deus deu para nós esse negócio grande que tem, parece um zoológico, né? Bichos voam. Deus deu para nós, cada um. Eu não preciso comparar. Você entendeu? Para que haja satisfação, eu preciso simplesmente agradecer. Então, a primeira coisa, tira a comparação, e segunda coisa, coloca a gratidão. Coloca a gratidão aí, você vai estar satisfeito. Começa a agradecer por aquilo que Deus tem dado para você, por aquilo que Deus tem dado para a sua família, para aquilo que Deus tem dado, né, para a sua célula. Então, a gratidão, ela é a base da satisfação. Eu sou grato, eu sou muito grato a Deus. Então vamos pensar algumas coisas interessantes aqui, né? Eu queria olhar com vocês esse texto. A multiplicação da graça, ela primeiro se dá quando nós recebemos o favor de Deus. Diga o favor de Deus. O favor de Deus é a gente ter aquilo que a gente não merece ter. Mas Deus nos dá gratuitamente. Deus nos dá muitas coisas boas. E a multiplicação dessa graça é quando nós recebemos o favor de Deus através das pessoas. Provérbios 18, 24 diz que existe amigos mais chegados do que o irmão. Às vezes nós não desfrutamos da multiplicação desta graça de Deus na família espiritual que é a igreja. Deus quer. Um dia eu estava viajando, eu não lembro a cidade. Mas eu quero te falar que boa parte das bênçãos que Deus vai enviar para você, Ele vai enviar através de pessoas. E se nós não aprendemos a receber essa graça através das pessoas, nós deixaremos de experimentar muitas coisas boas que Deus tem para nós. Eu estava numa conferência, olhei no meio da congregação das pessoas, eu vi um senhor aparentemente muito triste, sentado assim no meio. Ele tinha um aspecto de índio, cabelo diferente,
E eu olhei para ele sim, eu achei que ele... Aí no final eu falei, irmão, quando terminar aqui eu quero te dar um abraço. E eu fui lá e dei um abraço nele bem caprichado, bem caprichado. No outro dia, eu ia terminar aquela conferência, ia voltar para Curitiba. Quando eu termino de pregar, aquele irmão está bem aqui na frente, bem na frente. Ele falou assim, pastor, não vá embora sem que eu dê um abraço em você. Falei, nossa, eu dei um abraço, vou ganhar um abraço. Abraço de índio é diferente. Aí ele me deu um abraço. Aí ele falou assim, pastor, eu sou um dentista aqui nessa cidade. E Deus me tem prosperado muito. Mas ele não tinha cara de próspero. Deus me tem prosperado muito. E quando você me deu aquele abraço ontem à noite, eu realmente estava muito triste. E aquele abraço me trouxe tanta alegria. E o Senhor falou comigo, na hora que você me abraçou, deu uma oferta para esse homem. E ele me deu uma oferta bem caprichada. Por isso que eu saio por aí abraçando todo mundo. Brincadeira, brincadeira, brincadeira. Deus sabe disso. Jamais eu imaginei, irmão. Jamais, jamais, jamais. O favor de Deus vem através de pessoas. Nós inauguramos a nossa igreja no Camboja há 2 meses. Quem sou eu, quem somos nós para ter igreja na Ásia? Como essas coisas nascem? Como elas acontecem? Porque um dia eu estava numa reunião de pastores, falando para pastores, e alguém me disse, chegou, tem um missionário aí no meio. E eu pedi para trazer um nome, trouxeram o nome dele, eu fiz menção do nome dele. E eu falei, missionário Naya está aqui, eu não conhecia, nunca tinha visto. No final eu fui lá, cumprimentei, dei um abraço e falei, quando você voltar em Curitiba, eu quero que você fale aqui para os pastores, eu quero que você conheça a Shalom. E ele veio, conheceu a Shalom, me convidou para estar com ele na Índia, e depois me convidou para ser seu discipulador, depois ele me pediu para ser membro da nossa igreja, e depois, na festa dos 30 anos, ele disse, Odilon, eu tenho trabalhado para te dar um presente. Pensa, pastores, eu não sei se vocês já ganharam um presente assim. Eu ganhei uma igreja de presente. Tu já pensou? Ele falou, está tudo pronto lá no Camboja, você só precisa ir lá para inaugurar a sua igreja lá. Eu cheguei lá, a igreja tinha pastor, tinha tudo, nunca vi um negócio desse. Pacote completo. O favor de Deus vem através das pessoas também. Entendeu? Às vezes você senta no lado de uma pessoa, você nem imagina que essa pessoa, ela foi colocada por Deus para trazer algo para você, para mudar o seu destino, para mudar a sua história. E a multiplicação da graça, ela faz isso na vida da gente. Não ande sozinho. A individualização do ser humano é uma coisa forte demais. Parece que a sociedade está sendo, ela conspira para que nós sejamos isolados e vivamos sozinhos. Mesmo na igreja, porque nós vivemos agora na cultura urbana. Quando Deus criou o mundo, não era uma cidade. Quem aqui morou no interior? Quem morou no interior? A cultura rural, a cultura do interior é muito interessante. Ovani, lá em Bagé, lembra quando você morava em Bagé? Cada pessoa que a gente encontrava, a gente cumprimentava, não é verdade? Boa tarde, bom dia. Quem é desse tempo? Boa tarde, bom dia. Por quê? Mesmo que você não conhecesse, você tinha a impressão que você conhecia. Essa é a cultura rural. Agora, a cultura urbana é a cultura que você não conhece ninguém. Imagina a gente lá na rua 15, em Curitiba, naquela multidão de pessoas, você anda lá, você não conhece ninguém, e às vezes tem gente que te conhece lá no meio,
mas você anda como se você não conhecesse ninguém. Nem dá bom dia, boa tarde, não dá para fazer isso. Entendeu? Isso acontece na igreja também. Quando nós somos e passamos a ser uma igreja maior, qual é a cultura? A gente não conhece ninguém. Então, às vezes, você senta ao lado de uma pessoa, né, que você não conhece, não sei quem é. Meu irmão, essa pessoa é seu irmão, sua irmã. Olha, dá um seu, diga, meu irmão, minha irmã. Diga assim, bom dia, meu irmão, minha irmã. Bom dia, bom dia. Uma coisa muito simples. Isso vai fazendo com que Deus possa multiplicar a graça dele, né, nas nossas vidas, através de pessoas. Jesus falou, olha, vocês devem ser usados para trazer o favor do céu para essas pessoas. Os discípulos falaram, não, nós não queremos não, Senhor. Se for para dar alimento, que os anjos tragam. Jesus disse, não é com anjos não. Essas bênçãos é você que vai levar para as pessoas. Queridos, eu gosto de pensar, essa semana nós vamos recolher o quilo do amor, eu gosto de pensar. Deus poderia mandar cestas e cestas de alimento do céu, cair sobre o telhado da casa das pessoas, ia quebrar tudo, não ia dar certo. Ele disse, olha, separa um pouco do que eu tenho te dado e leva lá para o irmão necessitado. Isso é fantástico. Quando a gente pode ser usado para multiplicar a graça de Deus. Nós não precisamos só querer receber. Jesus disse, olha, se deixem ser usados. E aí Jesus vai agradecer os pães e os peixes e vai colocar nas mãos deles, é para vocês levar, é para vocês multiplicarem esta graça na vida das pessoas. Sabe, queridos, provavelmente a maioria de vocês que estão aqui, você não está com fome, não precisa de alimento na sua casa, ainda que haja pobreza no Brasil, mas no meio nosso, isso é bem reduzido. Mas a pergunta que eu fiz quando eu estava lendo esse texto, Jesus disse, dai-lhes voz de comer. O que é que as pessoas estão precisando hoje? O que eu posso dar às pessoas? E uma das coisas que eu selecionei aqui, ser humano mais do que nunca precisa de atenção. Ser humano mais do que nunca precisa que alguém pare. Porque passamos ao lado das pessoas e não lhes damos atenção. Quando eu olho para Jesus, tantas ocasiões, Lucas 19, por exemplo, ele tem uma pessoa com uma grave crise provavelmente, de autoimagem, porque era de pequena estatura. O nome desse homem é Zaqueu. E ele faz uma coisa inusitada ele queria ver Jesus, mas era impossível devido à estatura dele. Os outros não deixavam. Quando eu penso em Zaqueu, eu sempre penso em baixinho tirando foto. Você já viu como é que é baixinho tirando foto? Não dá uma dó? Aqueles bem baixinhos assim, de 1,40m, 1,50m. Aí aqueles grandão assim para tirar foto. E aí nem chegam na frente do coitado do baixinho. Aí ele consegue chegar na frente. Aí vem alguém e aí ele esforça para sair na foto. Porque as pessoas nem sabem que ele está ali. Jesus, com uma agenda tão cheia, com tantos compromissos, tanta gente importante lhe esperando, apressado. Isso me faz pensar demais na pressa que nós temos para cumprir a agenda. Quando Jesus para embaixo daquela figueira, ele esquece de tudo e de todos para dar atenção para aquele homem. Quantas pessoas chegam desesperadas no nosso meio, e na nossa correria nós não conseguimos perceber, porque nós não olhamos no rosto das pessoas. Nós não sabemos o que está se passando com ela. Nós não sabemos das suas angústias e das suas dores, porque não paramos para dar
atenção às pessoas. A segunda coisa que eu penso, quando eu olho para Jesus, eu acho Jesus extraordinário. Que homem, que líder. Gente, o amor de Jesus, a forma como Jesus amava as pessoas, ele não estava preocupado. Eu lembro daquela história de João 8, aquela mulher que foi apanhada em adultério. Pensa. A Bíblia diz que ele parou, enquanto todos apontavam o dedo, que ela deveria ser morta por causa do seu pecado. Jesus parece que não tinha outra coisa para fazer, a não ser dar atenção e dar do seu amor àquela mulher. Ele ficou ali. Quando eu penso que nós temos que representar o amor de Jesus na terra, meu Deus, a gente está tão longe disso. Aquela mulher foi amada na condição que ela estava. O amor precisa ser uma das marcas nossas. A terceira coisa que me chama a atenção, que nós devemos dar às pessoas. Quando Paulo converteu em Atos 9, quando ele chega em Jerusalém com os discípulos que tinham estado e visto tudo isso que Jesus ensinou, Pedro e os demais discípulos não acreditaram que Paulo havia convertido mesmo. Gente, como precisamos valorizar as pessoas, dizer daquilo que elas representam para Deus e para nós. Quando a nossa igreja era bem pequena, eu quase que pedia, por favor, que as pessoas se tornassem membros da nossa igreja, porque eu precisava demais das pessoas. Então cada pessoa tinha muito valor para nós, tinha um valor muito grande. Mas à medida em que a igreja vai crescendo, as pessoas vão perdendo valor para a gente, e nós vamos perdendo valor para as pessoas. Eu tenho pedido que Deus nos ajude de novo a podermos dar valor para cada pessoa. Jesus disse assim: tendo um pastor 100 ovelhas, mas sabendo que uma se perdeu, ele deixa as 99 e vai atrás de uma pessoa, porque aquela pessoa tem valor. Eu te pergunto, você sente, percebe que você tem valor nessa casa? Você percebe que você tem valor para a igreja? Que você é importante para a igreja? Ou você se sente apenas mais um no meio de tanta gente? Talvez dizendo: se eu não for mais nessa igreja, pastor, nem vai perceber que eu não estou indo. A igreja precisa novamente entender de que as pessoas têm muito valor. Não o valor da composição de uma multidão, mas o valor por causa da existência, de existir. Eu confesso que eu não sei o nome de todos vocês, não consigo saber, mas eu acho que eu sei o rosto de quase todos de vocês. Eu consigo gravar bem fisionomia. E uma coisa que vocês me ajudam é quando sentam sempre no mesmo lugar, que é um costume das pessoas. Então até te agradeço quando você faz isso. E agradeço às irmãs quando pintam o cabelo, que usam sempre a mesma cor, porque quando você muda de cor me atrapalha. A igreja precisa ser um lugar que as pessoas tenham muito valor. Nós precisamos afirmar isso. Ananias, quando Paulo converteu, Deus disse: Ananias,
Cuida de Paulo. Paulo foi lá para a casa de Ananias, Atos capítulo 9, 17 até o 19. Ananias cuidou de Paulo. Queridos, nós não podemos abrir mão de célula, não é porque é uma moda no mundo. Nós não podemos abrir mão de célula porque é lá na célula, na casa, em que as pessoas são cuidadas, valorizadas e amadas. Na igreja grande também tem que ser isso, mas é lá na casa. Foi lá na casa que Deus falou assim para Ananias: Paulo é um vaso escolhido, fala isso para ele. A casa tem um valor muito grande para nós, para que a graça de Deus se multiplique na vida das pessoas. É lá na casa que a gente pode cantar parabéns. É lá na casa que a gente pode expressar o nosso carinho. A igreja também precisa fazer isso. A graça de Deus precisa ser multiplicada. Nós precisamos aqui na Shalom aprendermos a olhar para as pessoas. Não importa quem seja, irmão. Eu sonho com uma igreja, e eu sei que isso é difícil, que não julgue as pessoas. Eu sonho com uma igreja, eu falo isso para os pais. Seu filho pode estar envolvido em drogas, e que a igreja seja um lugar que você pode entrar com seu filho sem ser julgado. Eu sonho com isso. Eu sonho, isso aqui é extremamente revolucionário e chocante, mas existe tantos sofrimentos hoje na sociedade. E eu sonho que o pai e a mãe, cuja filha se tornou garota de programa, que eles possam entrar na casa de Deus com a sua filha, sem ser julgados. E eu sonho que você, que viu com uma transformação que você não consegue explicar até hoje que aconteceu na sua casa, que a sua filha que nasceu menina, hoje se comporta como homem, e insiste em dizer que não é menina, ou seu filho que nasceu homem, e hoje não se comporta como tal. Estou falando de pais que têm dentro da sua casa filhos homossexuais. Que nossa igreja seja um lugar que esses pais possam entrar com seus filhos sem serem julgados. Sonho com isso. Todos vocês sabem do nosso posicionamento moral e como devemos nos posicionar. Mas Jesus estava diante de uma prostituta, mas Ele trouxe a multiplicação da graça na vida daquela mulher. Jesus não queria transformar o seu ministério num prostíbulo, mas Ele queria transformar o ministério num lugar da multiplicação, da graça e do favor de Deus.